Ele não quer que o teste genético dele seja comparado com os filhos do Gugu, porque ele também acredita que os 3 filhos não sejam filhos biológicos do Gugu. Ele está criando, né, um factoide, porque normalmente esse tipo de coisa vem lá dos parentes, né, mais próximos da família de origem mesmo. Seria mãe ou pai ou irmãos. Então, ele tem irmãos, o Gugu. Então, seria ou com a Aparecida ou com o Amândio, o exame de DNA nem se cogita de ser com os filhos. A coisa surgiu e porque as meninas foram muito bacanas. Elas foram muito solícitas. Muito bacanas com ele. Assim que souberam dessa história, né, elas se ofereceram prontamente para fazer o DNA. Nunca falaram mal dele, nunca levantaram qualquer suspeita em relação a ele, o fato de ser interesseiro, de querer aparecer, de estar querendo lacrar, de estar querendo, né, algum lucro em cima dessa história. Não passou pela cabeça das meninas. Elas são muito saudáveis emocionalmente, muito bem resolvidas, né? Tanto que todo mundo estranhou que quando elas se ofereceram, né, o pessoal achou, então agora está resolvido, vamos fazer o DNA, acabou. Aí veio aquela história, não, fica para o ano que vem, deram aquela senhora enrolada. Por quê? Porque eles não queriam esse tipo de coisa, mas nem precisava não querer, porque a ordem é bem ao contrário, vem lá de cima e elas seriam a última ponta dessa história, não passaria por aí. Mas o que aproveitaram? Para criar uma situação em cima, né, para mais uma vez ele vir para as manchetes dos jornais. Agora, botar a polícia atrás da Dona Maria do Céu, mirar nas meninas, que ele nem tinha necessidade, querer tirar do jogo, colocando em dúvida o DNA delas. Olha, se o Gugu tivesse vivo, se você fosse realmente o filho dele, ele ia te dar uma surra, sabe? Não ia querer mais te ver pela frente, porque fazer isso com a mãe, fazer isso com as filhas é um absurdo, até com o filho também. É que do João não dá para discutir muito, porque ele é muito parecido com o pai, né? Então faz com o João. Então, você tem alguma dúvida? Que isso, gente? Eu acho que, olha, lutar pelo reconhecimento da paternidade, ok, acho muito delicado nessa situação toda, mas existe. Agora, as coisas têm que ter limite, não pode se perder a humanidade, o respeito pela família envolvida nessa perda tão grande, tão inesperada, tão dramática, sabe? Como é que faz isso agora? Agora coloca os filhos em questão? Que necessidade disso, se esse teste de DNA pode ser resolvido pela outra parte da família? Por que mirar da Dona Maria do Céu? Sabe, independente dela ter 94 anos de idade ou 96, pessoal. 94. 94 mesmo. 94. Então, sabe, é alguém que perdeu um filho, gente. Sabe, na idade que ela tá, da maneira como ela tá muito, como é que a gente fala, fragilizada emocionalmente, para ainda ter que passar por um teste de DNA com uma figura que não está se mostrando nada ética, nada um ser humano que realmente tenha empatia pela dor do outro. Não tá. É uma coisa fria, não é? Como se as pessoas, olha, eu quero saber do meu jeito, é assim que tem que ser. Qual é? Sabe? Que respeito. Olha, garanto que se fosse pai ou se for, tudo pode acontecer nesse mundo. Eu não acredito realmente, mas a gente não sabe. Agora, que ele teria um pai que não teria orgulho dele, isso com toda certeza. Que estaria furioso com ele, isso com toda certeza. E que realmente falaria, que decepção. Preferia não ter sabido que esse filho é meu. Preferia não ser o pai dessa criatura. Essa é a sensação que eu tenho pelo Gugu que eu conheci durante muitos e muitos anos, sabe? Sabendo quem ele era de verdade. Nunca aceitaria uma coisa dessa, jamais mesmo. Cria respeito, cria pudor no tratamento com as pessoas, sabe? Independente de qualquer laço de família ou não. Isso é um tipo de coisa que não dá para aceitar. Pode ser legal, ao mesmo tempo pode ser imoral, sim, que na verdade é como eu considero.